e vamos passar para a primeira mesa redonda, com o título Avanços e Desafios na Saúde Materna e Infantil, desculpem, que vai ser moderada pelo colega Mário Santos, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigada a todas e a todos. Olá, muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Deixem-me só aqui eliminar este. Agora sim, eliminar aqui este áudio. Eu vou estar nesta mesa, na verdade, serei eu e será a Pia, e vou passar-lhe já a palavra à Pia Peço Rodrigues desculpa, Garrido. tenho que intervir. Peço Não, desculpa, então Mário. Mário Santos e Pia Garrido. tudo bem, e não há problema. Vou passar já porque vai ser mesmo a Pia que vai ficar responsável aqui por esta introdução, e eu farei, depois terei um papel de apoio aqui na moderação também. Pia, força. Obrigada, Mario. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Voy a hablar un poquito más lento para que nos podamos entender entre todas y todos. Esta es la primera mesa redondo de la conferencia. Es una mesa bilingüe, por eso me parece importante ir hablando lento para que nos podamos entender. Como bien decía Sonia, esta mesa se titula Avances y Desafíos en materia de salud materna e infantil. Tenemos tres interesantes ponencias que les voy a presentar a continuación. Luego, como explicaba mi compañero Mario, vamos a tener un espacio para preguntas y reflexiones al final de las tres ponencias. Vamos a iniciar presentando a nuestra primera ponente. Ella nos va, bueno, representa de alguna manera el contexto europeo. Ella se llama Raquel Costa. Ahí está Raquel, hola, buena tarde. Raquel pertenece a la Universidad Lusófona de Portugal y además participa en el proyecto Imagen Euro. Bienvenida, Raquel. Eh, una vez que terminemos la presentación, continuamos con los segundos y tercer ponente y luego al final, como les decía, con el espacio de preguntas y reflexión. Bienvenida, Raquel. Muito obrigada. Eu vou então partilhar aqui a informação. Se me puderem dar acesso ao compartilhamento, eu poderia aqui partilhar a minha apresentação. Ahora sí. Acho que já está, Raquel. Já está? Muito bem. Pronto, então eu vou aqui partilhar. Eu quero começar. Conseguem ver a apresentação? Sim, está tudo em ordem. Conseguem ver? Ok. Pronto, então, boa tarde a todas e a todos. É para mim um gosto muito grande estar aqui a participar neste evento, Caro Lisboa, especificamente nesta mesa sobre os avanços e desafios na saúde materno-infantil. E eu, portanto, venho aqui representar um grupo de trabalho que é o projeto Imagine Euro, e, portanto, vou-vos dar aqui uma ideia sobre os dados que nós temos relativamente aos cuidados de saúde materno-infantil e que temos vindo a publicar nos últimos anos. Portanto, o projeto Imagine Euro, só para contextualizar, o projeto Imagine Euro é um projeto que tem como objetivo documentar a qualidade dos cuidados de saúde materno-infantil na região europeia da Organização Mundial de Saúde. É um projeto que tem um consórcio de 28 países, 62 instituições académicas e não académicas. Somos mais de 100 investigadores, numa equipa multidisciplinar, portanto, somos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde pública, defensores dos direitos das mulheres, investigadores que trabalhamos todos com este objetivo de documentar a qualidade dos cuidados de saúde materno-infantil, coordenados por uma equipa do Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a Saúde Materno-Infantil, de Trieste, Itália, e, portanto, no fundo, a nossa, digamos assim, missão
e a nossa proposição de base é que todas as mulheres e todos os recém-nascidos, independentemente da zona onde eles vivem, merecem um cuidado de qualidade, atempado, que seja proporcionado da forma acertada por um profissional de saúde treinado, num ambiente de apoio, e que todas as mães e todos os recém-nascidos, portanto, é um direito humano de todas as mães e recém-nascidos ter a qualidade de cuidado neste período. Portanto, o nosso trabalho baseia-se nos estándares da Organização Mundial de Saúde, que equaciona 318 medidas de qualidade. Destas medidas de qualidade, nós fizemos, através de um processo Delphi, fizemos uma seleção de 80, portanto, o processo Delphi com diferentes especialistas de diferentes países, diferentes áreas, e a partir daqui desenvolvemos uma metodologia que nos permite avaliar a prestação de cuidados, que tem a ver com a utilização de práticas baseadas na evidência para o cuidado de rotina, mas também para a gestão de complicações, os sistemas de informação acionáveis, sistemas de referenciação funcionais, também uma dimensão de experiência de cuidado, em que nós analisamos a comunicação efetiva, o trabalho com respeito e dignidade pela mulher e pelo recém-nascido, o suporte emocional que é proporcionado, e depois também uma dimensão de análise dos recursos humanos e dos recursos físicos que estão disponíveis durante o período de gravidez e de parto. Portanto, a partir daqui deste racional e destas dimensões e destas medidas de qualidade, nós desenvolvemos um questionário, 2 questionários na verdade, um que é destinado para as mulheres e um que é destinado para os profissionais de saúde. São questionários que estão traduzidos em 28 línguas no caso do questionário das mães e 17 línguas no caso do questionário dos profissionais de saúde, e que nos permite, portanto, os parceiros desta rede divulgam esta informação nas redes sociais ou através de outros canais locais, e a partir daqui nós conseguimos ter um conjunto de indicadores baseados nos estándares da Organização Mundial de Saúde, relativos à prestação de cuidados, à experiência de cuidados, disponibilidade dos recursos humanos e físicos e as mudanças organizacionais relacionadas com a pandemia de Covid-19, porque a primeira vez que nós libertamos este questionário foi na altura da pandemia. E depois também indicadores de cuidados respeitosos. E, portanto, quando nós falamos da prestação de cuidados, falamos de questões que têm a ver com, por exemplo, o tipo de parto, se foi utilizada uma episiotomia, se foi utilizada uma manobra de Christeller durante o parto, se houve a possibilidade de amamentação na primeira hora após o parto. No que diz respeito à experiência de parto, analisamos indicadores como, por exemplo, se a mulher sentiu que tinha liberdade de movimentos durante o parto, se lhe foi pedido um consentimento informado para um parto vaginal instrumentado, se teve oportunidade de ter uma companhia de escolha. E no que diz respeito à dimensão de disponibilidade dos recursos humanos e físicos, analisamos questões que têm a ver com o número de profissionais de saúde que estão disponíveis durante o parto, por exemplo. Depois também temos aqui uma dimensão que neste momento já não estamos a implementar, mas que implementamos no passado, que tem a ver com as mudanças que possam ter ocorrido por via da pandemia de Covid-19, nomeadamente, por exemplo, dificuldades de acesso que as mulheres possam ter sentido aos cuidados de saúde durante esse período. E depois indicadores também de respeito, cuidado materno respeitoso, nomeadamente se a mulher teve acesso a suporte emocional, se sentiu tratada com dignidade ou se sentiu alguma espécie de abuso verbal, emocional ou físico. E, portanto, deste trabalho que nós desenvolvemos, já publicamos muitos artigos científicos, cerca de 25, temos 12 em andamento, desde julho de 2020, e tivemos também muitas ações de disseminação, como aquele que nós estamos aqui a ter neste momento. E deste conjunto de dados, eu selecionei alguns para, neste momento que tenho, dar assim uma indicação sobre aquilo que poderão ser indicadores que nós podemos trabalhar para melhorar os cuidados materno-infantis. Da perspectiva das mães,
Eu selecionei aqui um artigo que tem aqui o QR Code, se quiserem, podem escanear para ter acesso à publicação, e que nos dá conta, e que foi publicado em 2021, e que nos dá conta de assimetrias dentro de um próprio país, do ponto de vista das diferentes dimensões que eu há pouco aqui analisei. Portanto, este é um estudo que tem quase 4 mil, conta com a participação de quase 4 mil mulheres italianas, portanto, na região em Itália, em diferentes regiões, e aquilo que este gráfico mostra, portanto, nas cores nós temos aqui as diferentes regiões de Itália, e depois temos, para cada dimensão, temos cada um dos indicadores, portanto são 10 indicadores por dimensão, e temos aqui, no fundo, este gráfico representa as assimetrias que nós notamos em cada um dos indicadores. E, de facto, aquilo que se verificou neste estudo, de uma forma assim global, é que nas regiões do norte de Itália havia consistentemente um reporte de melhor qualidade dos cuidados relativamente àquilo que era reportado pelas mulheres que tinham cuidados no sul de Itália. Ok, com base nisto nós fomos ver, ok, então se existem diferenças na qualidade dos cuidados dentro do mesmo país em função das regiões, vamos ver o que é que acontece em diferentes países. E no final deste mesmo ano de 2021, nós publicamos um artigo, o primeiro artigo com dados de diferentes países, de 12 países, que mostra de facto que existem grandes desigualdades na qualidade dos cuidados que são prestados em diferentes países da região europeia da Organização Mundial de Saúde. Portanto, este é um estudo com mais de 18 mil mulheres. E eu vou apontar aqui só 2 indicadores para nós termos uma ideia, mas, por exemplo, se olharmos aqui para o terceiro indicador, portanto, para a episiotomia realizada em partos vaginais espontâneos, nós podemos ver já aqui que existe uma grande assimetria em países em que apenas ou menos de 10% das mulheres reportam que foi efetuada uma episiotomia, para países em que as mulheres que têm um parto vaginal espontâneo, mais de 50% reporta que teve uma episiotomia. Portanto, logo aqui nós conseguimos ver grandes diferenças nas práticas que nos dão indicação de que pode haver melhoramento em diferentes países, por indicador. Depois aqui, se nós olharmos para a experiência de cuidado, também vemos que existem, portanto, não há nenhum país que nós digamos que tenha ausência de lacunas, portanto, há lacunas em todos os países, e nomeadamente quando nós olhamos aqui para, por exemplo, o segundo indicador, o 2B, podemos ver que quando nós perguntamos às mulheres se lhes foi pedido um consentimento informado para realizar um parto vaginal instrumentado, temos alguns países em que, portanto, mais de 25% das mulheres afirma que não foi pedido consentimento, e, em alguns países, temos mais de 75% das mulheres a dar indicação de que não lhe foi pedido um consentimento informado para realizar um parto vaginal instrumentado. Nomeadamente, também aqui, de acordo com estes indicadores, se nós olharmos para o quinto indicador relativamente à escolha de um companheiro durante o parto, vemos também aqui grandes assimetrias. Há alguns países com 12% das mulheres a indicar que não teve permissão de ter um companheiro durante o período de parto, e outros países com mais de 75% de mulheres a dar esta indicação de que não teve essa possibilidade. Portanto, depois, quando olhamos aqui também para a disponibilidade dos recursos humanos e físicos, também notamos dificuldades em muitos países e assimetrias. Há aqui um padrão que nós notamos, não só neste indicador, como também em todos os outros indicadores, é que há países que reportam sistematicamente, portanto, cujas mulheres reportam sistematicamente melhores indicadores, como o Luxemburgo e a Suécia, enquanto que noutros países sistematicamente as mulheres reportam piores indicadores, como a Roménia ou a Sérvia. Y también na Raquel, altura do Covid-19, sim, estamos en el tiempo para ir cerrando. Obrigada. temos um tempo para terminar? Sí, Temos? estamos en Ok, el então tiempo. eu vou fazer só aqui, talvez, Sim, não um vou, apanhado, se calhar, geral um apanhado, ok, sim. pronto. Depois temos também indicadores de cuidados respeitosos, e eu se calhar aqui só chamar a atenção para o facto de que neste estudo nós mostramos que não existe
uma associação entre o índice de cuidado respeitoso e os casos de Covid-19. O que, se nós pudéssemos pensar nestes estudos que nós fazemos, estes dados que eu vos mostrei do Covid-19, podia haver um impacto do Covid-19 nas práticas, a verdade é que, neste momento, após pandemia, nós já conseguimos perceber que este índice de cuidados respeitosos se mantém, portanto, não há uma associação entre os casos de Covid-19. Tenho aqui também dados de profissionais de saúde, que depois, se calhar, depois na discussão podemos falar sobre eles, e também dados sobre, numa nova ronda, portanto, de dados deste ano, que mostra que há grandes lacunas do ponto de vista da saúde mental, que foi um novo indicador que nós colocamos agora nos novos questionários relativamente aos cuidados de saúde mental que são prestados durante o período de parto. Pronto, depois, se calhar, podemos, na discussão, falar um bocadinho sobre as implicações destes dados em conjunto. Muito obrigada pela vossa atenção. Muchas gracias, Raquel, por tu interesante presentación. Puedes ahí Obrigada. sacar eso. Muito obrigada, Raquel. Invitamos a presentarnos su ponencia a Jovita Ortiz. Jovita Ortiz representa el contexto latinoamericano, específicamente desde Chile. Ella está afiliada al Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido, centro colaborador de la OMS-OPS para el desarrollo de la partería, socio implementador de la UNFPA Lacro en SSR-LAC, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Bienvenida, Jovita. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias a todo el equipo organizador por la posibilidad de participar y por la invitación a reflexionar principalmente respecto a cómo estamos después de 30 años de tan importante conferencia. Así que si me permite, voy a compartir inmediatamente la presentación en honor al tiempo. Sí, estás habilitada para compartir. Muchas gracias. Vamos a ver esta. Un segundo. Mientras que ahí Jovita nos comparte su pantalla, les recordamos a todas las personas que posteriormente a las 16:30 hora Portugal vamos a tener una pausa de unos 15 minutos para poder ir por un café o un té, algún bebestible, para luego continuar con las sesiones paralelas. Ahí, Jovita, se ve la imagen. Sí, Sí, súper bien. muchas gracias. Ya, bueno, como señalaba, esta presentación es bastante desafiante, primero por el tiempo y por el nivel de reflexión que convoca. Nos vamos a orientar en breves minutos a los principales avances y desafíos en salud materna en las Américas. La idea es invitarles a reflexionar respecto a qué ha ocurrido o cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe a 30 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y más que nada con notas reflexivas a notas estadísticas principalmente. Bueno, a modo de introducción, sabemos que Jovita, respecto a la salud... ¿Se escucha? Jovita, disculpa, sí, es que no se ¿Sí? ve en modo presentación. Déjame entonces cambiarlo. Se ven las diapositivas al lado y ahí falta la... Déjame, voy a... ¿Ahí se ve? no. Ainda não. Déjame... Voy a compartir. Agora sim. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Ya, Sí, se ve perdón. la diapositiva de introducción.
Ya, está muy bien, entonces, gracias. Como les señalaba, sabemos que uno de los logros más significativos en esta materia en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de hace ya 30 años fue el reconocimiento de la salud materna como uno de los componentes esenciales de los derechos reproductivos dentro del contexto de los derechos humanos, lo cual fue un gran aliciente para para poder articular la salud pública, la salud reproductiva y el desarrollo de la sociedad, ya que se sentaron y se establecieron los lineamientos para objetivos para reducir algunas de las inequidades más importantes asociadas a las diferencias de sexo, que es la maternidad, y mejorar así el acceso a los servicios de salud reproductiva y sobre todo avanzar en la calidad de esto. Y América Latina obviamente no se quedó atrás y fue impulsada a adoptar políticas y programas que se orientaran principalmente a fortalecer la atención prenatal, la atención de partos seguros y ampliar la cobertura de la planificación familiar, que fueron ejes transversales en su momento. Esto tuvo variados impactos. Uno de ellos fue comenzar a levantar la información en la literatura respecto al impacto que tenía la salud materna no solo en los individuos e individuas, sino que también en la sociedad, y se empezó a hablar más fuertemente respecto a la transmisión intergeneracional, ya sea del potencial de salud o de la vulnerabilidad social en la población, considerando la salud materna, en donde el derecho a la educación, a la salud, a la nutrición adecuada durante el curso de vida, a la exposición a los ambientes y estilos de vida condicionaban desarrollos neurocognitivos y sociales que de alguna manera pueden hacer potenciar el desarrollo personal y social, o por otra parte, o en su defecto, aumentar las vulnerabilidades y transmitirlas también transgeneracionalmente. Entonces, este concepto de cómo la salud materna o la salud reproductiva condiciona el futuro de las siguientes generaciones fue uno de los elementos que se empezaron a discutir desde aquella conferencia. También uno de los aspectos importantes fue la posibilidad de incorporar dentro del Índice de Desarrollo Humano a partir del año 2010, del Índice de Desigualdad de Género, y no más allá del Índice de Esperanza de Vida, de Educación y del Producto Interno Bruto, en donde el Índice de Desigualdad de Género considera la salud reproductiva como uno de sus principales indicadores, además del empoderamiento y la participación de las mujeres en el mercado, y en donde la salud reproductiva tiene como foco la mortalidad materna y la gestación adolescente como proxy de este índice de desigualdad. Y en dicho contexto, ¿cuáles son los principales logros desde el año 94 en Latinoamérica y el Caribe? Se ha producido una disminución de la razón de mortalidad materna, se ha avanzado en planificación familiar, se ha avanzado en prevención del embarazo adolescente, la gestación adolescente, ha existido fortalecimiento en la atención prenatal y del parto, y se han instaurado programas de inmunización tanto como para niños y niñas, lo cual ha permitido avanzar a la región desde hace 30 décadas. Sin embargo, si nosotros nos comparamos con otras regiones del mundo, América Latina es aquella región en que menos se redujo la mortalidad materna, por ejemplo, entre los años 2000 y 2017, lo cual ya por sí mismo plantea desafíos. Considerando también nuevamente la mortalidad materna, vemos que desde los años 2000 hubo una disminución sistemática de esta hasta el periodo del 2008-2012. Sin embargo, no obstante, se regresa y se mantiene constantemente al alza nuevamente, lo cual se vio exacerbado en épocas, como se observa en la diapositiva, posterior a la pandemia. Por tanto, eso también condiciona
un nuevo desafío. ¿Qué pasa con la salud reproductiva y adolescente? Si bien ha disminuido en la región, como se observa en el gráfico, no ha sido igual o en forma igualitaria dentro de la misma región. América del Norte tiene una disminución más sostenida respecto al Caribe y América Central y América Latina, en donde esta mantiene una de las tasas más altas de gestación adolescente a nivel mundial, un fenómeno que se vincula a muchas brechas en educación sexual, al acceso a la anticoncepción y principalmente a normas culturales restrictivas en torno a ello. Y también persisten países en donde aún es autorizada el matrimonio infantil, que de alguna manera se transforma o se sigue persistiendo como uno de los desafíos más importantes para avanzar en esta materia. Esta es una información respecto al panorama actual que se hizo a través de las oficinas regionales de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se demuestra de alguna manera un fenómeno bien importante, ya que se les fue a preguntar cuáles eran las temáticas más importantes en cuanto a salud sexual y reproductiva, en donde, como ven en la pantalla, la mortalidad materna, la planificación familiar y la contracepción y planificación familiar eran algunos de los temas considerados dentro de la población como más importantes. Sin embargo, cuando se iban a preguntar cuáles eran aquellas áreas más controversiales dentro de los países, aparecían temáticas que nos explicitan por sí mismos los desafíos de la región y que tienen que ver con el acceso seguro a la interrupción de la gestación, educación sexual, principalmente para adolescentes, planificación familiar para adolescentes y contracepción para adolescentes. Por tanto, la temática de salud reproductiva en las y los adolescentes sigue siendo uno de los desafíos importantes para avanzar dentro de las Américas. Pero también tenemos nuevos desafíos emergentes en estos 30 años que han sido caracterizados por muchísimas tendencias globales que se han generado, en donde el contexto de las megatendencias como la movilidad humana, sobre todo la movilidad forzada, condicionan nuevos desafíos para la salud sexual y reproductiva, el cambio climático, los cambios tecnológicos y los desafíos de las nuevas tecnologías, la crisis humanitaria y principalmente las crisis políticas y los entornos débiles en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones y mejoras para la salud de las mujeres. Asimismo, también hay desafíos de transición obstétrica. Latinoamérica es uno de los países más disímiles en cuanto a las etapas de transición de sus países y de alguna manera lo que se ha observado es que en los años 90 aproximadamente todavía la mayoría de los países estaba en el concepto que se denomina muy tarde y muy lento, y se ha transitado rápidamente al concepto de mucho y muy rápido. Y esto es una configuración que significa que de la falta de acceso a los servicios en muchos países han transitado rápidamente a la sobremedicalización y apropiación de los procesos reproductivos de las mujeres, lo cual de alguna manera es una nueva falta de cumplimiento de los derechos no solo sexuales y reproductivos, sino que también de los derechos humanos, lo cual conlleva la necesidad de visualizar un avance cuidadoso respecto a estas transiciones. Y por lo tanto, también un desafío importante es avanzar en justicia reproductiva, lo cual significa no solo asociar los derechos reproductivos a declaraciones, sino que también a la justicia social para su verdadero cumplimiento, en donde las mujeres, las personas que deciden gestar tengan el poder y los recursos, no solo económicos, sino que también sociales y políticos para tomar decisiones respecto de sus cuerpos, de su salud, de su familia y de la reproducción.
Y es así como se han levantado diversas prioridades en salud materna y reproductiva en las Américas, en donde a raíz de las nuevas tendencias, la calidad de la atención, y como se mencionaba en la presentación anterior, es uno de los elementos más prioritarios, y una calidad de atención no solo orientada a la provisión de atención en salud materna, sino que a garantizar los derechos a través de servicios respetuosos, seguros y basados en la evidencia y orientados hacia una experiencia positiva que sea transformadora para las personas gestantes. Has orientado también a abordar integralmente la salud sexual y reproductiva, principalmente reproductiva en este caso, con una perspectiva de curso de vida, a considerar elementos paralelos como la atención a la salud mental y perinatal durante la gestación, y a dar respuesta a una vigilancia a la muerte materna y perinatal, y también a una vigilancia de la gestación adolescente, en donde no solo se monitoree, sino que también se rinda cuenta respecto a estos indicadores, lo cual nos lleva nuevamente a reconsiderar el concepto de justicia reproductiva para la región, más allá de la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y para finalizar, a 30 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y ya a 5 años solamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concluir que estamos en un punto de inflexión social, demográfico, epidemiológico, nutricional, obstétrico y de inversión en las futuras generaciones. Por tanto, solamente dejar la invitación a reflexionar respecto a cómo revisualizamos los derechos reproductivos para la región, cómo visualizamos la justicia reproductiva para la región, y qué opinan al respecto, respecto a esta temática. Eso, muchísimas gracias nuevamente por su atención, y voy a dejar de compartir y espero haber estado en el tiempo. Un gusto. Obrigado, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Jovita, por tu interesante presentación. Vamos a dar el paso a nuestro último ponente. Ahí está, en pantalla. Bienvenido, Anaxore Casimiro. Anaxore es exdirector general de Salud Materno-Infantil de Guinea-Bissau, y también actualmente trabaja en el hospital, si me confirmas, perdón, Anaxore, el nombre del hospital donde actualmente Hospital estás. Dona Estefânia, em Lisboa. Eso. Muchas gracias, bienvenido, y el espacio es todo tuyo. Muito obrigado pelo convite, pela organização, e muito boa tarde a todas e todos. Vou compartilhar a minha apresentação, se me permitem. Portanto, ver só. Penso que estão a ver todos. Sim. Sí, Muito bem. se ve bien. Pronto, e só corrigir, portanto, fui diretor da saúde materna e infantil, mas já foi há uns anos, foi em 2019, portanto, neste momento sou pediatra em Lisboa. Então, ia partilhar um bocado convosco algumas reflexões sobre o que têm sido os avanços e desafios da saúde materna e infantil. Eu acabei por abordar um bocado mais no contexto portanto, da CPLP, portanto, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Lembrar-se-ão, e já vários colegas falaram um bocado, que na Cimeira do Cairo a saúde reprodutiva, portanto, acabou por sair bastante ressalvada como um direito humano e um elemento fundamental da igualdade de género. E desse ponto de vista acabou por haver uma série de consensos e de metas no que tem a ver com a redução da mortalidade infantil e materna, um foco também muito importante naquilo que é o acesso aos serviços de saúde reprodutiva e sexual nas suas várias vertentes, nomeadamente no planeamento familiar, nos cuidados pré e pós-natais, e ainda também questões como a educação sobre a sexualidade.
Mas também queria lembrar que, além dos objetivos, portanto, da Cimeira do Cairo, as questões da saúde materna e infantil têm sido refletidas numa série de iniciativas internacionais, que vão desde os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, já em 2001, depois pela Parceria para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil em 2005, ou a iniciativa Muskoka, que resultou de uma cimeira do G8 em 2010, e ainda a estratégia do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Saúde das Mulheres e das Crianças em 2010, que depois já foi associado também à estratégia para a saúde das mulheres, crianças e adolescentes, já com um período temporal de 2016 e 2030, e finalmente com aquilo com que temos trabalhado muito em termos internacionais, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já de 2015. Fui fazer só um apanhado dos nossos países em alguns indicadores, só para termos alguma fotografia daquilo que tem sido a realidade e foquei-me mais até num período de 2000 a 2020, porque havia metas que estavam referidas e que deviam ser cumpridas, quer no ano de 2000, 2005 e também de 2015. Por exemplo, no que diz de respeito à saúde materna, nomeadamente à mortalidade materna, tínhamos, por exemplo, um objetivo de chegar a 2015, com a maior parte dos países, a terem uma taxa de mortalidade à volta de 60 a 75 por 100 mil nados vivos. E aqui, vemos aqui nesta fotografia que, em termos de CPLP, se temos países como Portugal e o Brasil, que estamos à espera e que têm resultados bastante bons, mas também em países africanos temos resultados bons, quer de Cabo Verde, quer, por exemplo, de São Tomé e Príncipe, que tem tido um resultado interessante ao longo dos anos. Por outro lado, temos focos de preocupação que, apesar de haver ao longo dos anos uma redução, portanto, desta taxa de mortalidade, mas vemos, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau ou de Angola, que têm números muito importantes de mortalidade materna e continuam, e como ouvimos já na parte inicial, e é um fator bastante importante a ter em conta em termos daquilo que é o desenvolvimento humano. Por outro lado, temos, por exemplo, as necessidades satisfeitas em termos daquilo que é o planeamento familiar. Se temos países como o Brasil e Portugal com números bastante bons, bastante interessantes, também vemos que no caso dos FALOPs, por exemplo, Cabo Verde também com números importantes, mas por outro lado continuamos a ter algumas dificuldades, nomeadamente na Guiné Equatorial ou em Angola, no que diz respeito a este indicador. Outro indicador também que queria partilhar um bocado convosco tem a ver com aquilo que é a taxa de fertilidade na adolescência. Portanto, que continua a ser um foco também bastante importante, ao qual devemos estar atentos, nomeadamente em contextos como Angola e Moçambique, que deverão merecer alguma da nossa atenção. No que diz respeito, por exemplo, a outro indicador, isto ainda em termos da saúde materna, que tem a ver com aquilo que são os partos assistidos por profissionais qualificados. E desse ponto de vista, a realidade portuguesa e brasileira que estão muito definidos e é perfeitamente natural, mas continuamos a ter dificuldades em países, por exemplo, como a Guiné-Bissau ou Timor, por exemplo, que continuamos a ter muita dificuldade de termos recursos humanos qualificados para assistirem aos partos, portanto, das nossas mulheres. No que tem a ver com a saúde infantil, só 2 ou 3 indicadores, nomeadamente aquilo que é a mortalidade abaixo dos 5 anos. E aqui, em termos globais, tem havido uma redução gradual ao longo dos anos e, apesar de tudo, continuamos a ter bastantes problemas naquilo que é a meta, por exemplo, definida para 2015, que seria uma taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos inferiores a 45%
por 1000 nados vivos. E, portanto, temos contextos bastante interessantes de Portugal, do Brasil ou de Cabo Verde, por exemplo, em África, mas é uma realidade ao qual devemos estar muito atentos ao seu desenvolvimento e à sua realidade, nomeadamente em contextos como a Guiné Equatorial, por exemplo, ou Angola, ou a própria Guiné-Bissau, que também continua a ter números bastante preocupantes. No que diz respeito à taxa de mortalidade neonatal, que também conecta-se muito àquilo que é a mortalidade materna e também é um indicador muito interessante naquilo que é os partos, como são assistidos por profissionais qualificados e como é feita, portanto, a utilização da tecnologia para melhorarmos estes indicadores, também dá-nos informações importantes e continuamos a ver também que a Guiné-Bissau ou a Guiné Equatorial continuam a ter uma realidade ao qual devemos estar muito atentos e que exige que continuemos a prestar muita atenção e que a realidade também nos impõe, portanto, uma mudança, como ouvíamos no início, é preciso começarmos já, quer dizer, e ontem também já era tarde, portanto, para esta intervenção. Finalmente, só em termos destes indicadores que queria partilhar convosco, tem a ver com um dos fatores que também tinha sido referenciado na Cimeira do Cairo. E isto tem a ver com as infecções por VIH. E deste ponto de vista temos tido uma evolução bastante interessante, mesmo em países cuja realidade era muito dura e era muito preocupante, portanto, quer nos anos 90, quer nos inícios do ano 2000, que é nomeadamente o caso de Moçambique, temos vindo a ter uma redução, portanto, bastante importante de novas infecções por VIH. Isto mostra trabalho, mostra um foco e importância e mostra também muito financiamento e muita atenção que tem sido dada, quer em termos nacionais, quer também pelo contexto internacional, com, nomeadamente, uma série de iniciativas globais que têm trabalhado neste aspecto, desde o PEPFAR ao Fundo Global, por exemplo. Só em jeito de conclusão e tentando cumprir o tempo e depois termos algum tempo para a discussão, diria que em termos de desafios podíamos dividi-las um bocado de acordo com o perfil de renda dos países. Se em contextos de alta renda, como Portugal, temos alguns desafios, apesar de tudo neste momento, e parece um bocado estranho falarmos de recursos humanos num contexto deste país de alta renda, mas para quem tem acompanhado a realidade portuguesa, sabemos temos tido alguma dificuldade na forma como estes recursos humanos estão a ser distribuídos, nomeadamente para a iniciativa privada ou para alguma imigração também pelo meio. Portanto, é uma realidade a que devemos estar atentos. O que vai acabar por condicionar um bocado o acesso que as nossas mulheres e as nossas crianças vão ter ao sistema. Por outro lado, tem havido também alguma mudança demográfica, com gravidezes numa idade mais tardia, que também levantam algumas questões que devem ser também avaliadas. E, finalmente, neste contexto da alta renda, não queria deixar de chamar a atenção, apesar de tudo, para um aparecimento gradual e progressivo daquilo que tem sido movimentos anti-vacina, num contexto em que a vacinação até era bastante boa. Nos países de média renda, alta e baixa dos nossos países, também temos problemas de recursos humanos, temos desigualdades regionais, temos alguns casos de problemas de infraestruturas onde são, oferecidas os cuidados de saúde e temos ainda, num contexto de baixa renda como a Guiné-Bissau e Moçambique, as dificuldades todas com os recursos humanos, com as infraestruturas, mas também coisas mais básicas, nomeadamente o acesso à água e saneamento, que influencia grandemente a forma como são oferecidos os serviços de saúde, e ainda problemas com doenças endémicas que continuam a fazer parte da nossa realidade e também não esquecermos o contexto onde é fornecido portanto, estes serviços de saúde, que tem a ver com a instabilidade política, institucional e algumas vezes com realidades mesmo político-militares que também chamam a atenção e que dificultam claramente qualquer intervenção em saúde. E, finalmente, as questões de financiamento, em alguns destes países, muito da saúde
saúde ser paga pelo próprio que vai aceder a ela e não propriamente pelos orçamentos de Estado ou por sistemas de seguro, etc. Pronto, penso que cumpri o tempo, era um bocado aquilo que queria partilhar convosco e estarei aberto para a discussão e para a partilha de opiniões. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Ana Kessora. Hum, agradeço mesmo este cumprimento do tempo por parte de todas as pessoas que estiveram aqui envolvidas nesta mesa, nesta apresentação. Foram três apresentações muito interessantes. A Pia, entretanto, teve de nos deixar, porque foi também cumprir com responsabilidades familiares emergentes e continuaremos agora com a nossa mesa nos últimos minutos que temos para a discussão. Foram mesmo três apresentações muito interessantes e muito complementares. Acho que é super interessante nós vermos que a saúde materna está mesmo no centro daquilo que são as reflexões sobre a saúde sexual e reprodutiva. A saúde materna surge quase como uma bandeira, algo que torna visível muitas das iniciativas mais amplas que são tomadas a nível de saúde sexual e reprodutiva, e esta mesa e as vossas apresentações acho que deixaram isso muito visível. Achei também muito interessante, só para fazer um comentário adicional, o facto de termos três contextos bastante diferentes, que poderíamos dizer que são bastante diferentes, mas às vezes com desafios tão próximos e tão semelhantes, e se por um lado alguma mensagem de esperança, com vermos, por exemplo, estes gráficos que a Anaxor apresentou agora, com uma redução significativa nos últimos anos, por outro lado, temos outros contextos como por exemplo o contexto europeu ou outros contextos para onde poderíamos olhar, onde podíamos entender que já há coisas que estão resolvidas, que estão garantidas, mas vemos novos desafios a surgir, e então é esta consciência também de que o trabalho não fica terminado, não fica concluído. Este é um trabalho, é um investimento de continuação, é um investimento que é para continuar sempre a fazer, porque há sempre novos desafios que se colocam quando estamos a falar de saúde materna. E agora passaria a palavra à audiência para que possa haver aqui também algumas perguntas, alguns comentários por parte das pessoas que nos estão a assistir. E podem falar, claro, em português ou espanhol, como temos feito até agora. Podem escrever no chat caso tenham alguma questão, ou podem levantar o braço utilizando aqui as ferramentas do Zoom. Não havendo assim uma urgência numa pergunta, posso também dar aqui a palavra às próprias pessoas da mesa também para colocarem alguma questão, caso queiram colocar alguma questão ou algum comentário à apresentação de outra pessoa da mesa. Eu, se calhar, Mário, uma vez que usava um bocadinho mais a palavra, não é? Para, de alguma forma, também reforçar esta ideia de que, de facto, nós temos aqui indicadores muito diferentes e de diferentes locais, do ponto de vista das regiões, não é? E eu gostava de saber se. Nós estamos a trabalhar neste momento questões muito específicas que têm a ver com a qualidade dos cuidados que são prestados durante a gravidez, o parto e o pós-parto. E eu gostava de saber se no Chile, se calhar a Jovita é capaz de nos dar esta indicação. E também nos países de língua oficial portuguesa, se vocês têm conhecimento de algum estudo que esteja a decorrer, que esteja a trabalhar estas questões da qualidade dos cuidados que estão a ser prestados. E a nível mais da percepção das pessoas, talvez, E dos profissionais de e de saúde, sim, profissionais. poderia ser de qualquer via de informação, na verdade, não é? Porque eu agora estava a ver os dados que estavam a ser apresentados e, de facto, são contextos muito distintos
e era muito interessante nós termos, no fundo, olhar mais ao microscópio e percebermos o que é que está a acontecer com estas senhoras que estão a ter os partos nestas alturas e, portanto, não sei se têm conhecimento, o Anexor ou a Jovita, se têm conhecimento de alguns dados em relação a isto. Ok, vamos, antes de responderem, vou só também aqui passar a palavra a mais uma pessoa que está, e depois no final respondemos então às questões. Pode ser? Reunimos só mais uma questão então, por parte da Alice Frade, que penso que se puder ligar o microfone e fazer a sua questão. Boa tarde e muito obrigada pelas intervenções, muitos parabéns. A minha pergunta é comum aos três, que era o que em vosso entender, em cada um dos países, qual é o maior obstáculo? Se nós já sabemos todos como é que as coisas se resolvem, qual a razão do maior obstáculo em cada um destes países? Para que a saúde materna passe de facto a ser uma prioridade de intervenção, quer das estruturas de saúde, quer do próprio governo e da saúde pública em geral. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, obrigado. Eu vou também pedir se eventualmente, Rovita, se necesitas de alguna ayuda con el portugués, tenemos Mariana que nos podrá ayudar. Sí, no te Estamos, preocupes, Mario, estamos coordinadas internamente, así que estoy estamos entendiendo, no te coordinando por el preocupes. chat. Pero igual la Sí. puedo Perfecto. traducir para la gente que Gracias. esté escuchando, saber cuál es la pregunta. Raquel ha preguntado si tienen conocimiento de algún estudio, por si acaso también puede haber alguien en la sala que lo sepa, si hay estudios en América Latina o en los países lusófonos sobre los datos de percepción del parto a partir de las experiencias de las mujeres o de las experiencias de los profesionales de salud. Así algo, yo creo que Raquel preguntaba si hay algo similar al estudio que ella propia ha presentado. Y Alice Frade ha preguntado cuál es el mayor obstáculo para un avance en la salud materna en sus países, ya que ya sabemos un poco cuáles son, cómo poder solucionar cuál es el mayor obstáculo para hacerlo. Espero haber ayudado. Obrigado. Gracias. Passo a palavra então à mesa. Gracias, Mario. No sé si nos das como la palabra a uno y otro para no interrumpirnos. Sim, pode ser, Rovita. Muchas gracias. Raquel, voy a tratar de hablar lento también para que entiendas mi rápido chileno. Efectivamente, se han realizado estudios de percepción, principalmente en la Universidad de Chile hicimos desde el 2016 aproximadamente un estudio de, más que de percepción por sí misma como objetivo específico, de evaluación de la implementación del modelo de atención de cuidado respetuoso del proceso de parto y posparto. Recientemente también hemos publicado un scoping review respecto a las experiencias del parto. Bueno, y los resultados son zona dependiente. Hay experiencias positivas como las conocemos ahora después de lo que ya se ha ido conociendo, qué significan las experiencias positivas. No obstante, esos estudios de percepción difieren mucho también de estudios que hemos realizado en población migrante, por ejemplo. No existe la misma percepción también en todos los países. Latinoamérica es de verdad muy diverso en relación a los modelos de atención del parto y nacimiento también, por tanto, aquello igual condiciona la experiencia de las personas dentro de los países de Latinoamérica. Y respecto a la pregunta, para contestarle inmediatamente respecto a la otra pregunta, Mariana, si me ayudas, que realizó para darle el paso a Naxori.
Sí, la otra era el principal desafío. Las principales barreras, o sea, los principales desafíos en Latinoamérica, creo que desde una perspectiva a futuro, creo que es el transitar muy rápido desde el acceso a los servicios de atención materna y reproductiva a procesos de sobremedicalización de la Sí, atención obstétrica. Las mujeres están saliendo de sus casas seguras en donde morían por hemorragias y por sepsis rápidamente y en un periodo de no más de 30 años directamente a los hospitales en donde las tasas de cesárea son realmente alarmantes. Y creo que esto presenta, por eso hablaba de justicia reproductiva, sí, porque es una epidemia que creo que va conjunto con el acceso a los servicios. O sea, el avance de ciertos derechos por sí solo es una estrategia que hay que visualizar respecto a vulneración de otros derechos que se ven en etapas más avanzadas de transición. ujú, Y ahí no ujú, sé cómo lo vamos a contener. Creo sí, que las estrategias tienen que ir orientadas hacia ellos, los países que están en transiciones obstétricas 1, 2 o 3, porque las mujeres salen de sus casas y se van sí, a operar a los hospitales adueñándonos de sus cuerpos y de sus procesos reproductivos. sí, sí, gracias. ¿Cómo Ah, no repetir los errores? Que sí, sí, gracias, gracias. Anaxore, Eu Raquel, ia, em relação à bueno, primeira questão, acho que está a haver uma série de respostas no chat que vão ao encontro, portanto, da pergunta inicial, e penso que haverá aí uma série de oportunidades para o que está a acontecer nos nossos países. Em relação à segunda pergunta da Alice, eu diria que é a pergunta para $1.000.000, não é? Como é óbvio, há muita literatura, há muito conhecimento que nos diz aquilo que são as experiências de países que obtiveram e obtêm bons resultados na saúde materna e na saúde infantil, não é? Isto tem tudo, está interligado com aquilo que é o desenvolvimento dos países, não é? Portanto, tem a ver com contextos institucionais favoráveis, tem a ver com dinheiro, com disponibilidade económica para as várias intervenções em saúde, tem a ver com a formação e ter recursos humanos capazes de enfrentar estas realidades. Portanto, sem recursos humanos formados, eficazes, que estejam no sistema, claramente a nossa resposta não será tão boa e o contexto onde estas realidades se vão também interligar fazem toda a diferença. Portanto, eu diria que é preciso irmos às várias peças do puzzle que, juntando no fim, acabarão por dar os resultados que nós todos esperamos. Agora, é difícil e é complicado, é como o desenvolvimento dos países. A literatura está feita, nós conhecemos como é que os países se desenvolvem, etc. A dificuldade é depois passá-la à prática em contextos difíceis, com uma série de escolhas pelo meio e, portanto, acaba por condicionar todo o desenvolvimento. Agora, temos de caminhar no sentido dos países que têm bons exemplos e bons resultados e sabemos mais ou menos como é que lá chegaram. Portanto, temos de replicar um bocado nos nossos vários contextos. obrigado. Raquel, Eu, se calhar, dava só uma palavra final, só para dizer que, de facto, eu concordo com esta última intervenção, que é preciso a ação a diferentes níveis mais macro e níveis mais micro, mas eu discordo de alguma forma desta noção de que nós estamos cientes e claros de quais é que são os problemas. Eu acho que não. Eu acho que nós não estamos assim tão cientes e tão claros, porque é preciso uma monitorização constante dos cuidados de saúde e dos cuidados que as mulheres estão a ter
E é importante que esses dados sejam transparentes, ou seja, é importante esta noção de que a prestação de cuidados de saúde é de interesse público e que é importante transparência na prestação dos cuidados que nós estamos a prestar em diferentes instituições, em diferentes regiões. E só com esta monitorização e com uma consciência muito clara de quais é que são as lacunas em diferentes contextos, é que as políticas podem ser adaptadas, ou seja, podem ser personalizadas a diferentes contextos e, portanto, de alguma forma, alocar recursos que são muito escassos, é verdade, mas alocar os recursos certos aos locais certos de forma a conseguir ultrapassar estas lacunas. E depois esta monitorização também é importante em diferentes regiões, porque nós também podemos aprender com outros profissionais de saúde, com outras regiões, com outras formas de implementar. E outra mensagem que eu também queria deixar é que, de facto, pegando nesta indicação que o Anaxor deixou dos recursos humanos, é que, de facto, o nosso estudo com profissionais de saúde mostra que, de facto, os profissionais de saúde, neste momento, sentem que existem lacunas do ponto de vista do treino e do suporte que eles têm para prestar os cuidados nos locais em que estão a trabalhar. E assim, para ser muito breve, porque há muito para dizer sobre isto. Obrigado. E obrigado pelos vossos comentários e pelas vossas respostas. De facto, havia aqui muito mais para desenvolver, muita discussão aqui até pelo encontro entre diferentes contextos, que de facto, onde há de facto diferentes necessidades, diferentes trajetórias, e que nesta primeira abordagem que nós estamos a fazer aqui, claro que não é possível tocar em todos os pontos, mas acho que já se fica com a ideia clara da complexidade que envolve estas questões e que envolve também, e a importância também de particularizar, de concretizar em contextos específicos. Não dá para termos medidas universais que vão servir como que se fosse um molde que podemos aplicar em diferentes contextos e vai resultar, não é? Em diferentes locais vai ser preciso também medidas específicas adaptadas àquele contexto, sensíveis àquilo que é a realidade cultural e social e económica mais ampla daquele contexto. Muito obrigado pelos vossos contributos, agradeço mesmo a vossa generosidade em nome aqui da organização. Nós vamos agora então interromper para um intervalo relativamente curto e retomamos as sessões paralelas às 16h45. Vamos abrir os links um pouco antes, portanto estarão disponíveis para irem entrando e para escolherem, para decidirem, se ainda não tiverem decidido qual é que é a sessão paralela que vão acompanhar, e encontramos-nos então nas sessões paralelas até às 16h45, quando vamos mesmo iniciar. Muito obrigado a vocês, obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Muchas gracias. Un Obrigado. abrazo. Obrigada. Obrigada.